Eu queria que você me falasse sobre a inusitabilidade do Jornal da Globo ontem. Foi isso mesmo? Foi. E você me falou que foi uma profecia Sua? minha. Minha. Profecia do Braulio. É. Eu não lembro aqui anteontem. Foi anteontem ou... Foi anteontem. Foi anteontem. Ou foi ontem? Ontem. Hoje é quarta. Quarta, então foi o dia do debate na Band. Segunda, terça. Terça, foi ontem. Quando você disse, no próximo debate a Dilma vai apresentar um atestado médico, porque ela Sim. não está mais a fim de participar Ela não desse vai. negócio. A Dilma não tem o que responder. Uhum. Dá pena ver. Uhum. Eu fico triste. Então a sua profecia se cumpriu no Jornal da Globo? Minha profecia ontem se mesmo, cumpriu. Braulio? Eu cantei um WO da Dilma. Você está virando profeta, Braulio. Mas é lógica, né? É profecia, não é lógica mesmo, cara. É, né? É. Então me diga. Eu tava percebendo isso, sabe? Foi tudo por causa daquela motocicleta de ontem, né? São reflexões lógicas. É, claro. É, baseado no bom senso. É. Né? A Dilma não tem resposta, ela tem que correr. Uhum. E ontem no Jornal da Globo, né, o que você está dizendo, ela não foi. Uhum. E eu fiquei aguardando para ver, lá em casa e tal. E o pessoal foi anunciar e falou, a Dilma não compareceu, disse, então, mas nós vamos aqui publicar para vocês mostrar as perguntas que a nossa redação, né, separou para fazer para a Dilma. Uhum. Eram 4 ou 5 perguntas, eu não sei. E aí eu comecei a escutar as perguntas e realmente é impossível para ela. É, não dá para responder. Não dá para responder, ela fez bem para ela mesma. Uhum. Entendeu? Foi uma boa coisa. Foi uma boa coisa. Do ponto de vista estratégico, né, porque eles têm estratégia deles, acho que foi bom ela não ter ido. É. E Dilma, então, WOzou no Jornal da Globo. Ela talvez esteja sendo aconselhada a ficar o mais calada possível. Porque toda vez que ela fala, ela perde, né? É uma pessoa que quando se defende, se acusa. É. Ela não... E como coitada, ela só fica defendendo, ela não tem muito o que dizer depois de 12 anos de governo. São 12. 12. Claro, 12 anos de governo. 8 Lula, 4 Fica muito difícil responder por que certas coisas não foram nem tangenciadas durante 12 anos. Eu lembro que uma das perguntas era sobre o analfabetismo no Brasil. Eu me lembro do Lula almoçando comigo no meu gabinete, uma das dezenas de vezes que isso aconteceu, e ele me dizendo, olha só, pastor, no dia que eu for presidente do Brasil, ele deu a lista de coisas que ele acabava, eu acabo isso em 4 anos, e os próximos 4 são para fazer coisas melhores e maiores. Eu nunca esqueço da listinha, aí tá 12. Esse é outro Lula, né? É, não. O cara que sentou contigo era outro Lula. Ou era o mesmo, eu que era apenas muito mais inocente, idiotado e esperançoso de que fosse possível um cara sem nenhuma conversão e entendimento espiritual manter firme o seu caráter. Hoje em dia eu nem brinco disso. Quando eu vejo que o indivíduo não tem conteúdo espiritual, não estou falando de religião, nem de confissão de fé, estou falando de consciência espiritual, de certos eixos, sensibilidades e modos. Porque o Lula é um cara sem modos. E eu passei por cima da falta de sem modos dele durante 9 anos. Tinha coisas que ele fazia que eu dizia, como é que esse cara vai ser presidente da República? Ele não tem modos. Ele não consegue, às vezes, não estou falando de etiqueta idiotadinha e afrescalhada, não. Estou falando de modos básicos de tratar, de responder, de não tirar certas intimidades desnecessárias, de se recatar em algumas coisas. Não consegue. Ele chega sempre antes. Mas eu passei por cima de muita coisa, muitos sinais, que só depois é que eu fui vendo como é que eu não enxerguei, meu Deus. Porque eu estava todo predisposto mesmo. Hoje em dia, meu querido, para eu chegar no nível de dizer que há pessoas, ou há alguém
ou no ambiente político alguém em quem, com toda a relatividade de qualquer ser humano, e com toda a relatividade do meu próprio olhar e observação por um ser humano, eu possa vir a confiar, é porque eu senti que tem densidades significativas de caráter, de consciência e de compromisso visceral com o próprio carnegão das convicções interiores. Não ideologizadamente, mas porque se trata de princípio. Sim. E não de ideologismo pragmático, mas de princípio. Quem cultua o pragmatismo nunca terá caráter. Nunca, porque o pragmatismo não tem caráter. O pragmatismo é a escolha pelo funcional. O caráter, às vezes, abre mão do que pode funcionar porque não está certo. Dá certo, mas não está certo. Dá certo na perspectiva de que os fins justificam os meios, mas não está certo para quem não crê que os fins justificam os meios. Foi só depois que eu fui vendo que para o Lula os fins justificavam os meios sempre. E hoje ele não vai nunca nem querer contestar, porque ele já deixou isso claro milhões de vezes. Até os mais próximos a ele sabem. E tem mais, adotaram essa política e praticam isso. Por exemplo, o mensalão. Eu vou dizer uma coisa aqui, claro que tem gente aí que tirou proveito do mensalão e botou dinheiro no bolso e tem esquemas laranjas societários poderosos onde eles participam de um monte de coisas. Sempre alguém ganha com alguma tem coisa. Dinheiro fora e outras coisas mais. Claro. Mas a maioria dos que estão hoje ali na cadeia não são pessoas que estão na cadeia porque estavam roubando para botar dinheiro no bolso. A maioria deles estava roubando para subornar deputados e partidos, para atingir o objetivo da causa política. Sim. Por isso é que não se sentem ladrões. Porque dizem, não foi lá para casa. Tem alguns que não podem dizer isso. Delúbio. Algumas pessoas o Valério ganhou fazem isso. Não, o Valério não faz parte desse grupo. O Valério estava vendendo isso para o PSDB, para o PT, para quem comprasse. Ele era o banqueiro. Serviço. Ele é só um canal. Não. De lavar o negócio. Ele ganhou muito também. Então, ele está fora do esquema. Se ele não ele tem é só um ladrão comum, o negócio dele era grana. Ele não ia ser presidente da República, nem ter outros poderes a não ser o da grana e de influências que levam a grana. Mas quando o ladrão só quer a grana, fica mais fácil. Isso fica claro para o povo. Mas quando o povo está fanatizado, um segmento do povo, ou se trata de um partido fanatizado, que sabe que talvez o Delúbio, talvez o Dirceu em jogadas maiores, que estão tão maiores que ninguém ainda nem percebeu, mas no mais, o Genuíno, o João Paulo, não sei, vai aquela lista aqueles caras lá. Não estavam necessariamente pegando para botar no próprio bolso, mas para fortalecer a causa, para aprovar, para pagar para o pessoal votar. Aí a militância inteira justifica isso. Porque os fins justificam os meios. Essa é a filosofia marxista, cara, básica. É isso que justifica a guerrilha, é isso que justifica o terrorismo, é isso que justifica a amizade com Hamas, é isso que justifica conluio com Ahmadinejad, é isso que justifica estar assim com Hugo Chávez, é isso que justifica irmandade com Fidel, é porque os fins justificam os meios, a causa foi atingida. Os meios são relativos. É todo mundo de Maquiavel para lá, com a unção de Marx, praticando essa filosofia dentro de uma estrutura de ditadura democrática. Então a causa que a pessoa defende altera o princípio dela, Caio? Não. É quando acontece isso? Não, quando a causa é absolutizada, quando o fim é absolutizado, quando o fim é absolutizado, sim, quando o fim é o absoluto, para o cara,
Os meios não importam. Não importam. Agora, quando você entende que os fins têm que existir no princípio, Sim. e que eles têm que pré-existir nos meios, que é o que o Evangelho ensina, aí você pode até ser convencido de que é um caminho curto, porque a estrada larga. Vai dar certo rápido, nós vamos conseguir o que queremos, mas vamos vender a alma ao diabo. Aí quem tem caráter diz não. O que é a história do Gandhi, se não a história de um cara que disse não a um monte de propostas feitas antes da final. E ele não negociou os meios sob hipótese nenhuma. Mas Gandhi é um cara otário para esse pessoal que está aqui hoje em babaca, dia. trouxa. Por isso que tem gente que quando olha o espírito gandiano da Marina, fica também achando que ela não tem pegada. Que ela não tem pegada, mas é a Biorana preta. Sim. Vai dar com o machado, mano. Eu espero de todo o meu coração que o que eu estou dizendo se consume num período bom e de refrigério para o povo brasileiro. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo. Eu tenho certeza que não haverá retrocessos, não haverá excessos. Tem muita gente que me pergunta, a Marina tem que explicar a relação dela com o Fórum de São Paulo. Cara, isso foi no tempo do PT, isso foi um pacotão do PT, ela era senadora do PT. De lá para cá, ela ficou uma pessoa que está fazendo uma viagem da sua própria consciência, cada vez mais. E da consciência de um ser humano que separa a sua consciência individual, que ela não negocia, de algumas coisas que são tácitas numa democracia, que não tem nada a ver com o presidente da República concordar ou não com um comportamento deste ou daquele segmento. É um direito de expressão. O indivíduo tem que legislar para as grandes causas do bem comum. E esse espírito eu vejo nela, e vejo nela não uma pessoa de direita nem de esquerda, vinculada a esse negócio do Fórum de São Paulo, que é patético. Pode ter certeza, ela está fora faz tempo. Será que vocês não conseguem ver a trajetória dela? Uma pessoa que chega e diz, eu vou governar com os melhores que houver no país. Você viu? Independente partido. Que partido? Não, matou. Vai ser uma loucura, é a primeira vez. Caraca, bro, Na demais história, isso. por isso que ela só quer governar 4 anos. Foi a conversa que a gente teve aqui em casa. Falei, a única maneira, querida, é você governar só um mandato, porque aí você governa com o espírito suicida do bem. É o que o Brasil está precisando, um governante kamikaze do bem. Aí pegue todo mundo, não selecione, não pega todos os melhores desse país. Esse país nunca viu isso, nem o mundo. Fantástico isso aí. E foi o que eu conversando com ela, eu disse ali, eu falei, uma coisa, se alguém disser que isso não dá certo, que vai dar errado, sinceramente, o Brasil só deu errado até agora com gente fazendo coisa ruim. Não é possível que 4 anos dessa tentativa maravilhosa de pegar o melhor da terra para fazer gestão da terra seja pior do que pegar o pior da terra para fazer gestão da terra, que é o que a gente tem tido. Então, por tudo, vamos em frente. Fantástica essa decisão. Essa Com a graça de Deus, eu fico super feliz quando eu vejo ela fazendo as escolhas certas de quem está querendo dizer, não vim perpetuar nada. Quero ser um marco de virada na consciência, uma nova política, uma política para o futuro, uma ruptura radical com esse atraso. Uma das sinalizações é essa, e o pessoal fica perguntando qual é a dela em relação ao Fórum de São Paulo. Alguém que esteja comprometido com o Fórum de São Paulo vai dizer que vai governar com todos? Uma coisa anula a outra, então, por favor, pensem e não façam perguntas tolas. VNV TV, o canal é você.